Penúltimo dia do ano com jogos da Premier League com o Manchester United, querendo a recuperação em campo contra o Newcastle, que vem muito bem. As melhores dicas para esse e outros jogos, vamos dizer agora aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar. Estamos aqui, penúltimo dia do ano, essa edição referente aos jogos do dia 30, campeonato inglês, que não para, os caras não tem recesso lá entre Natal e Ano Novo. Na verdade, o contrário, os caras jogam até mais nesse período. Vamos analisar 3 partidas da Premier League. Terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fabermano. Vamos que vamos. O último segundou do ano. Olha só que maravilha. Penúltimo dia de 2024 e a gente aqui, fazendo análise para você, apostador. Vamos analisar esses 3 joguinhos da segunda pela Premier League, agora aqui no Bets do Dia. Muito bem, começando segunda, 4h45, todos os jogos são da segunda, com Aston Villa e Brighton, jogo pela 19ª rodada, é a última rodada do primeiro turno do campeonato inglês, o jogo lá no Villa Park, na cidade de Birmingham, lá na Inglaterra. Agora a gente vai para onde, Matheus? Nós vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, que, diga-se de passagem, você pode baixar de forma gratuita. Tem o QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular e faz o download. Afinal, vai ajudar e muito você a se embasar para as suas apostas esportivas, beleza? Momento recente do Brighton, horrível, time que começou até interessante aí, na Premier League, mas vem muito mal. Já o Aston Villa, campanhazinha ali interessante, Fábio, mano? Campanhas de meio de tabela. A grande questão é que o Brighton, ele vem numa queda. Enquanto o Aston Villa tá no meio ali, 10º colocado, o Aston Villa ali na 9ª colocação, até um confronto ali por posições. Direto, pode-se dizer, nesta segunda-feira. Acredito que os dois ali devem ainda brigar por vagas em competições europeias. Os dois têm potencial, eu definiria assim. Isso, vamos para os confrontos recentes, porque o Aston Villa até conseguiu vencer o City no seu último jogo em casa, fez 2-1, mas foi para Newcastle, acabou perdendo por 3-0. Uma derrota aí que não foi muito legal aí para o time do Aston Villa, que até perdeu para o Forest, também aceitável, O Forest no time 3º colocado, aí venceu o Leipzig pela Liga dos Campeões, venceu o Southampton 1-0, venceu o Brentford 3-1, aí tomou uma sapecada, do Chelsea 3-0. O Aston Villa, quando ele pega times melhores da parte de cima, ele geralmente dá uma perde. vacilada. É um time que começou muito bem a temporada, tanto na Premier League quanto na Champions League, chegou a ser líder da Champions League com 3 vitórias seguidas sem tomar gols, mas deu uma queda aí nesses seus últimos jogos. Mas é bem verdade que o poderio ofensivo está funcionando, vem deixando seus golzinhos ali, quase que sempre o Aston Villa, até mesmo quando perde, ele vem deixando seus golzinhos. Do outro lado, Faberman, o Brighton, esse sim gosta de um ambas marcam, tá? É inacreditável, a gente vai descendo e vai vendo que o ambas marcam, bato bem dizer aí, em todos os jogos do Brighton, mais uma vitória, o time não tem conseguido aí nesses últimos jogos, tá difícil para a coisa pro lado do Brighton, um time que tem empatado e perdido muito quando a gente puxa um recorte aí das últimas partidas. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional agora, Vamos trazer aí as odds para o confronto. A odd do Aston Villa, eu estou vendo direito, 1,92. Acho que é muito pelo fator casa. Tá boa, viu? Cara, o momento do Brighton, assim, se a gente puxa um recorte... Eu achei que o favoritismo fosse maior do Aston Villa. Mas, cara, não sei se eu confio no Aston Villa, velho, pra ir na vitória. O resultado final é complicado. O empate no aposta eu até iria, mas aí a odd é muito baixa do empate. A gente tá num período do ano, que são jogos muito espaçados, Os times jogam num intervalo muito curto, que aí os times perdem jogadores, aí suspensões, desgaste, com isso. E aí os jogos tendem a ser mais equilibrados, O Boxing Day, por exemplo, ali teve muitos resultados que não foram tão imaginados assim, Alguns resultados surpreendentes. Então, acho que as zebras podem passear mais, durante esse momento de final de ano na Premier League. Então, vamos fugir de resultado final? Perfeito. Fugir de resultado final e focar em gols, até porque o ambas marcam, principalmente do lado do Brighton, é uma coisa inacreditável, tá? Se a gente puxa um recorte aí da temporada do Brighton, mais da metade, até mais de 60% das partidas bateram o ambas marcam. Muito bem, Matheus Montenegro. Dito isto, você vai no ambas marcam? Ambas marcam, 50 no ambas marcam, a gente tem as estatísticas debaixo do braço, gols, é um retrospecto absurdo em jogos, tanto do Aston Villa quanto do Brighton na temporada, 50 no ambas marcam neste confronto. Muito bem, 50 aí no duelo entre Brighton, e Aston Villa, Jogo bem interessante aí pelo campeonato inglês. Agora a gente vai falar do Chelsea, que acabou se distanciando do líder Liverpool e vai pegar um time que está na zona de rebaixamento, que é o Ipswich. É um jogo para o Chelsea vencer, mas vamos ver aí, o Chelsea nos últimos jogos tropeçou. Vamos colocar na tela as informações do confronto, Jogo nesta segunda também, 4h45, lá no Portman Road, a casa do Ipswich, pela última rodada do primeiro turno do campeonato inglês.
Matheus. E o Ipswich, que é um dos piores times aí da Premier League, sem dúvidas vai brigar para não cair ao longo da temporada, enfrenta o Chelsea que no Boxing Day perdeu em casa para o Fulham, né? Então vamos detalhar melhor esse confronto lá no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas recentes das equipes. Tabela de classificação, rapidamente, né? O Chelsea viu a distância para o Liverpool aumentar ainda mais, agora já são 7 pontos de diferença e ainda tem um jogo a menos que o Liverpool, né? O Liverpool tem um jogo ali contra o Everton a ser disputado, enquanto o Ipswich está ali na zona de rebaixamento, né? O timezinho que dificilmente vai conseguir fazer algo aqui de surpreendente. Até conquistou uma vitória fora de casa contra o Tottenham aí ao longo da temporada, mas de forma geral, ao meu ver, dificilmente o Ipswich conquista algo. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Do Ipswich a gente consegue perceber um padrão que o time leva gol todo jogo, né? Basicamente. É surreal a quantidade de jogos sofridos aí do... Agora, ele não leva tantas goleadas, tá? É bem verdade aí. Muitos por 1-0. Exatamente. No recorte recente ali, ele perdeu uns joguinhos por 1-0, perdeu por 2-1. Quando vê também é no máximo 2-1. A gente vê que ele não toma jogos ali por 3 gols de diferença. É bem difícil de acontecer quando a gente analisa aí a temporada do Ipswich. Boa, vamos ver o Chelsea, né, que estava vencendo o Fulham por 1-0, aí no final do jogo tomou 2 gols, inclusive o brasileiro Rodrigo Muniz, né, fez nos acréscimos o gol que deu a vitória ao Fulham. Antes, um tropeço contra o Everton, né, 0-0, pressionou, né, o Pickford defendeu muitas bolas aí nesse jogo. E antes, pela Conference League, fez 5-1 no Shamrock Rovers, mas com o time reserva, né, um jogo que não dá nem pra gente colocar muito na conta, mas tem vitória contra o Brentford, vitória contra o Astana também pela Conference League, 4-3 no Tottenham, uma vitória boa, 5-1 no Southampton, né, 3-0 no Aston Villa, 2-0 no Heidenheim, um time que vinha de uma sequência muito alta de vitórias, né, 2-1 no Leicester, mas agora deu uma parada, né? Se não me engano, eram 8 vitórias consecutivas, 12 jogos sem perder já do Chelsea. É um time que na temporada vem muito bem, deu essa vacilada recente, né? 2 jogos já sem vencer, levando em consideração ao momento que os Blues tinham, já é algo a ser um alerta ligadinho ali, né? Até porque o Everton foi um empate 0-0, mas era um jogo ali que ele tinha que ter vencido também. Então vamos para ele, nosso momento Beto Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds do confronto, porque favoritismo muito grande a favor do Chelsea, Faber, mano. 1,42. E aí, dá pra ir nessa odd muito baixa? Cara, se tivesse um pouquinho mais alto, eu acho que daria. Eu acho que o Chelsea vai encerrar a sequência de jogos sem vencer. Sim. Mas eu teria que combinar com alguma coisa, né? A grande questão que eu trago para esse confronto é handicap. Se a gente pegar o handicap menos 1,5, tem até uma odd muito boa, 2,03. Porém, analisando a temporada do Ipswich, a gente vê que ele não perde tantos jogos por 2 gols de diferença, né? Teve muito 2-1, 1-0, até 4-3 ali, né? Então, eu prefiro pegar o handicap menos 1. Aqui a gente vai estar pelo menos protegido. O Chelsea venceu, a gente já não perde dinheiro. A grande questão é, se vencer por 1 gol de diferença, é reembolso. Então tá ali, protegido, dinheiro vai ser reembolsado. Se vencer por 2 ou mais, que é meio que a lógica, aí sim a gente vai lucrar, né? A gente acaba ficando protegido, já que o Ipswich tem essa tendência aí ao longo da temporada, mas eu acredito que sim, o Chelsea vai conseguir vencer por pelo menos 2 golzinhos. Muito bem, então 50 aí é o valor que a gente coloca aí nessa aposta entre a equipe do Chelsea, né, contra o Ipswich, vice-líder contra o time que é o vice-lanterna. A gente encerra a segunda-feira de Premier League com o principal jogo dessa segunda-feira, o Manchester United, que busca a recuperação com o Rubem Amorim, né? Até começou bem ali nos primeiros jogos, mas já não consegue vencer algumas rodadas e pega o Newcastle, que vem muito bem no recorte recente, Matheus Montenegro, 4 vitórias seguidas. Opostos, né? Momento de opostos aí, vamos pintar inclusive a cartelinha aí na tela, vamos dar uma olhadinha nas informações. O jogo que vai acontecer lá no Old Trafford, o Teatro dos Sonhos, às 17 horas, né, segunda-feira, né? Cara, já vamos logo pro nosso aplicativo do Game Arena, porque eu quero urgentemente comentar sobre isso. 3 derrotas seguidas do Manchester United e 4 vitórias seguidas do Newcastle. É uma discrepância de momento absurda e puxando a tabela de classificação, a gente observa inclusive que o Newcastle, ele tá muito melhor que o Manchester United, tá? O Newcastle tá ali em é o 5º lugar da competição, 29 pontos marcados, brigando por uma vaga na Champions League, enquanto o United, Faberman, é apenas o 14º, 22 pontos. Daqui a pouco vai olhar contra o rebaixamento, né? Pois se não voltar a vencer aí nos próximos jogos, né? Tem o Wolverhampton que está subindo, o Crystal Palace, que também é um time que pontua sempre, o Everton perdendo muito pouco. Então daqui a pouco vai chegar ali na beira da zona de rebaixamento. Não vai cair, claro, mas tem que... será? Não cair, não vai não. Cara, ele tá a 8 pontos da zona e tá a 11 pontos do Arsenal, que é o G4 ali, né? Surreal, que temporada ruim do United. Esperava-se que o impacto do Rubem Amorim fosse mais positivo, né? Até teve ali uma vitóriazinha no início, mas vive um momento muito ruim aí a equipe do United. Vamos ver os últimos confrontos, né? Entender melhor aí esse contexto das duas equipes. O United que vem de uma derrota por 2-0 para o Wolverhampton, a equipe estava na zona de rebaixamento, tomou mais um gol olímpico, inacreditável, né? Levou 2 gols olímpicos em uma semana, golaço do Matheus Cunha. Antes disso tinha perdido em casa para o Bournemouth 3-0, eliminado da Copa da Liga Inglesa 4-3 contra o Tottenham, e aí?
9 gols sofridos, né? Em 3 jogos, né? Muito alto. 3 gols sofridos por jogo. Aí venceu o City também, que perde todo mundo, né? Todo mundo tá vencendo, né? Foi o grande jogo recente aí do United, o grande jogo de Ruben Amorim, mas todo mundo tá vencendo o City. Então isso aí até tira um pouco o impacto. Brincadeiras à parte, foi uma grande vitória, né? Uma vitória ali nos acréscimos já, né? Uma virada nos acréscimos e é um clássico também. Foi uma grande vitória, esperava-se inclusive que o United fosse embalar. Que esse jogo fosse o ponto de partida pro United embalar, mas aconteceu o inverso. Né? Mas não. Pois é. E do lado do Newcastle, recuperação grande. O time vem crescendo muito aí, tá muito bem o Newcastle, tá? São 4 grandes vitórias consecutivas, o time marcando pelo menos 3 gols nesse recorte recente, marcou 14 gols nos últimos 4 jogos, tá? 3-0 no Aston Villa, que era um adversário dificílimo. Contra o Ipswich, beleza, não é um jogo tanto, mas meteu 4-0, 3-1 no Brentford em casa, 4-0 no Leicester. Pegou adversários ali da parte de baixo, mas soube massacrar, né? É isso. Antes, a última derrota foi pro West Ham, né? Tinha perdido pro Brentford antes, por Brentford, é isso. Mas ainda assim, ó, pra gente ver né? o poderio ofensivo do West Ham como é absurdo, né? A gente destacou esses 4 últimos jogos do Newcastle, que ele venceu todos e marcou pelo menos 3. Quando ele perde pro Brentford, ele marcou 2. Quando ele empatou com o Liverpool, ele também marcou 3. Ele vem numa sequência surreal aí, marcando gols. A última vez que ele não marcou foi na derrota para o West Ham por 2-0. Muito bem, agora o momento Bet Nacional na tela, vamos colocar as odds aí, a odd pro Newcastle tá menor, Menor, favorito o Newcastle pro confronto, mesmo jogo sendo no Old Trafford. Isso diz muito sobre um momento horrível do Manchester United. Cara, a grande questão, ao meu ver, é que o United, em dado momento, eu acredito que vai dar essa volta por cima. Tem um time interessante, tem um grande treinador aí que fez um trabalho maravilhoso no esporte, pode muito dar certo. Então eu acho muito bem aqui que o Manchester United, ele, em dado momento, ele vai dar essa volta por cima. Mas não vai ser agora, né? Eu acredito que não, mas eu tenho o meu medinho, tenho o meu pezinho atrás. E assim, pra essa partida, velho, eu gosto muito de gols. A gente tem um mais 2.5 pagando 1.6 e a gente tem um ambas marcam pagando 1.51. A grande questão que eu gostaria de trazer 2 pontos aqui é porque eu prefiro mais 2.5. É difícil, né? Normalmente a gente vai no ambas marcam. Porém, primeiro, a discrepância das odds eu considero relativamente alta, de 1.5 para 1.6, é um aumento de 20% do lucro, né, proporcionalmente. E aqui tem um grande ponto que é essa fase horrível do Manchester United, velho. Vale destacar que 2 rodadas atrás, o United tomou um 3-0 em casa do Bournemouth. Vai que isso acontece de novo. Eu não duvido, tá? Eu não duvido, de jeito nenhum. Então, eu prefiro pegar o mais 2.5, porque ao meu ver a gente tá mais seguro. E, inclusive, se quiser pegar ambas marcas, eu também acho uma boa pedida. Mas a odd é menor, eu acho que o valor acaba sendo melhor que no mais 2.5. Inclusive, ao meu ver, essa é a melhor pedida da segunda-feira, tá? Selo Hotbet e vamos de 100zão nessa bet aí. Muito bem, então 100zão aí em United e Newcastle, né? Jogo que fecha a segunda e fecha essa edição do Bets do dia aí, falando de Premier League. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Dá aquele joinha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque 2025 está chegando e mais conteúdos continuarão aqui muito mais. na TV Bet. Então você que está chegando agora, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, enfim. Entra no nosso Instagram também, @TVBetOficial. E é isso, né? Feliz ano novo, Matheus. Feliz ano novo para todos vocês, apostadores. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!